Internautas, voltamos. Estamos conversando com o Leandro Kossalter, ele que é sócio de impostos da Crowe Horvath. O assunto impostos chama muito atenção e preocupa, né? É evidentemente que o consumidor comum sente isso nos preços, nas gôndolas, no supermercado. E mal ele sabe, ou pouco sabe, que na média nós temos de 35% a 40% de carga tributária na maioria dos nossos produtos. Precisaria ser mais transparente, não, Leandro? Precisava de uma transparência maior, porque para a grande maioria, a complexidade da parte tributária no Brasil é tão grande que para a grande maioria era um tabu. Você chegar na gôndola e ver lá um produto que você comprou, X% ou X valor do produto é impostos. Mas o que é aquilo, né? Para a grande maioria que vê aquilo, não consegue ter o entendimento exato daquilo. Só consegue pensar, eu estou pagando muito imposto, mas além de não ter o conhecimento da complexidade que é para chegar naquela informação, que a gente até brinca, né? Para você poder botar a informação do imposto na gôndola, ele está assim, aproximado, né? Que é tão difícil que ninguém consegue ver o valor exato daquilo. Não, além do que são alguns só, né? Tem só alguns. Outros tributos. Então, são só alguns que são os que são diretos, né? Exatamente. Você tem outros tributos que não aparecem ali, mas que fazem parte de todo o custo de produção. Uhum. Tem uma pergunta da Penha. As mudanças de ECF, PIS/COFINS, E-Social, afetam quais empresas? Uma parte da pergunta você já respondeu, mas daria para dar uma geral na pergunta? O ECF, o E-Social, o PIS/COFINS, eles afetam praticamente todas as empresas, né? O ECF, todas as empresas de lucro real, lucro presumido são obrigados a entregar. O PIS e COFINS, você tem alguns PIS e COFINS sobre aplicações financeiras, que teve uma majoração da alíquota, o PIS e COFINS importação, direto ou indiretamente, acaba afetando todas as empresas. O E-Social também vai afetar todas as empresas, tem um calendário aí de entrada em vigor, né? Tem agora setembro de 2016 você tem as empresas de lucro real, e a partir de 2017 as empresas de lucro presumido. Que na verdade o maior impacto que a gente tem no E-Social não é nenhum tipo de mudança na legislação, porque ele não trouxe nada novo em termos de legislação trabalhista, mas ele trouxe um engessamento, vamos dizer assim, das obrigações trabalhistas que eram mais fáceis de serem trabalhadas antigamente, né? Eram mais fáceis de serem cumpridas as obrigações do que vai ser com o E-Social. Tem uma parte boa, que aí você consegue moralizar de uma forma melhor o mercado, diminui um pouquinho do jeitinho brasileiro, você consegue moralizar, mas isso é um custo muito alto, porque hoje para uma empresa que tinha um setor de DP, um setor de RH, vai ter que aumentar o custo dela nesses setores para poder cumprir essa obrigação, né? Porque são vários dados, vários detalhes que tem que ser colocado dentro da obrigação, seja nas informações do E-Social Folha, ou seja em eventos especiais, que acho que é a maior dificuldade que tem nesse arquivo, então o custo sobre esses departamentos vão aumentar. É interessante que isso mostra claramente como é sofisticado o sistema tributário no Brasil, né? Você não encontra nada parecido com isso, E-Social, E-Fiscal, E-Contábil, nos países aí fora, porque também tem uma carga tributária definida e bem clara. Aqui é tão indefinida e tão não clara. E aí o governo vem e lança esses Zs, etc., que aparentemente, como você comentou, e comentou muito bem, fazem sentido. Só que tudo aquilo que ele falou que ia dar de compensação, as obrigações acessórias nós vamos tirar quase tudo. Ao contrário, só aumentou. Mas vocês vão economizar papel. É ridículo, né, economizar papel, né? Não é isso? Isso não assusta, não preocupa? O objetivo que era do E-Social, do SPED, como tudo começou lá atrás com a nota fiscal eletrônica, era justamente o fisco lançou esses módulos, tudo falando economia de papel, economia de processo, mas na verdade isso não acontece, porque hoje você tem a obrigação eletrônica, mas continua imprimindo. Você tem o processo, você teve que mudar o seu processo, isso às vezes mudar o processo é um custo muito alto, para respeitar ou cumprir a obrigação. Não necessariamente para melhorar a sua performance de produção ou melhorar a sua performance administrativa. Então você acabou assim, você pode ter economizado um pouco de papel, mas o teu custo com certeza aumentou para manter essas informações dia a dia. Leandro, eu tenho uma pergunta da Juliana. Qual o impacto maior
quando as empresas se deparam com mudanças fiscais? Eu acho que o maior impacto que tem hoje, qualquer empresa, ela trabalha a área de tecnologia muito forte, né? Até porque todas as informações que a gente envia para o fisco hoje são eletrônicas. O próprio SPED, todos os módulos do SPED são módulos eletrônicos. E quando tem uma mudança na legislação, às vezes por mais simples que ela pareça, para você tratar ela de uma forma sistêmica, ela é complicada. Às vezes você tem que mudar parâmetros de sistema, você tem que mudar rotinas dentro do sistema. E isso nem sempre é uma coisa fácil de fazer, até às vezes pelo prazo ser curto da mudança, e nem sempre é uma coisa barata de fazer, né? Porque algumas empresas trabalham, a maioria das empresas trabalham com sistema de terceiros, ERPs de mercado, que você precisa gastar horas com consultor, custo com consultor, algumas utilizam sistemas de fora do país, tem que trazer consultores para o país para poder fazer aquela modificação, né? Então você tem um impacto, além do impacto de atualizar os seus profissionais referente à alteração tributária que teve, é atualizar o teu sistema, atualizar às vezes até o seu próprio processo. Leandro, tem uma pergunta do Cassiano. As regras do jogo do governo já estão claras para as empresas? Para 2016, o que devemos esperar? Eu acho que a gente tem que esperar tudo e nada para 2016. Eu acho que esse ano de 2015, ele está um ano um pouco diferente. É um ano de crise, um ano de dólar alto, um ano de recessão. Então a gente não sabe exatamente o que vem por aí. A gente não sabe se vai vir um aumento de carga tributária, se vir, onde ele vai vir, como ele vai vir, né? A gente espera, sim, que tenha uma reformulação, né, de algumas questões, que vai ter uma certa um aumento na carga tributária, até porque Você tem que... Você comentou do ICMS, a possibilidade... A possibilidade de ter unificação do ICMS, que é um assunto que vem sendo discutido há muitos anos. E eu acho que ele ganhou um pouco mais de força nesse ano aqui, com essa questão de crise. Acho que tem bastante coisa que a gente pode esperar. Eu não consigo fazer um diagnóstico exatamente do que a gente vai ter agora para o final do ano. A gente sabe que sempre na calada da noite, nas últimas horas do ano, sempre saem algumas alterações tributárias que impactam de uma forma forte o ano seguinte. Vamos esperar para ver o que vem, se vai ser um aumento de carga tributária, onde vai ser esse aumento. Você até comentou no intervalo do programa um dado de que acontecem no Brasil 80 ou 88 alterações diárias de impostos. Se a gente levar em consideração todas as esferas, federal, estadual, municipal, previdenciária, que a gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem 27 regulamentos do ICMS, mais de 5 mil regulamentos do ISS, legislação, várias taxas, né, que a gente tem tanto no âmbito municipal. Então, assim, se a gente fosse pegar e acompanhar, né, eu brinco que a vida tributarista nesse ponto não é fácil, né? Porque a gente tem que estar diariamente estudando para ver os maiores impactos, porque os impactos às vezes eles não são generalizados. Uma alteração tributária pode ser setorial, né? E você tem que estar atento a esse setor, porque você pode atender um cliente nesse setor. Então você não pode deixar para aprender aquela alteração só na hora que você for prestar o serviço. Então, para o tributarista, praticamente é uma obrigação diária ter que estudar as alterações que aconteceram. Tem uma pergunta do Eduardo. Com todo esse cenário, ele está perguntando quais empresas ou segmentos que sofrem maior impacto. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem um impacto muito grande com essas questões de crise. A gente teve um impacto muito grande no setor de serviço, né, porque as empresas estão revendo seus custos, né? Estão revendo, trabalhando a performance, trabalhando os seus custos. E você não tem muitas vezes o que cortar, né? Você não pode cortar matéria-prima, às vezes você não pode cortar mão de obra. Você vai cortar onde? Você vai cortar um prestador de serviço, né? E isso impacta muito no setor, né? A gente saiu recentemente que teve um aumento de 80% nos pedidos de recuperação judicial nesse ano, sendo que desses pedidos, 40% eram prestadores de serviço. Diante desse cenário, Leandro, é urgentíssimo, eu entendo, de que as empresas precisam mais ainda fazer planejamento tributário. O que você comentaria sobre isso? Eu acho que o planejamento tributário, o sistema tributário brasileiro é muito complicado, muito complexo. E um grande erro que o empresário tem é pensar em planejamento tributário só quando o ano está acabando. Eu acho que o planejamento tributário é uma esfera contínua, né? Um estudo contínuo que a empresa tem que manter.
né? E é um estudo que tem que envolver todas as empresas, porque a empresa inteira, porque o planejamento tributário ele tem que ser uma parte integrante do plano de negócio da empresa. Não tem como você ter um plano de negócio sem falar na parte tributária. E você tem que envolver o teu contador. Na verdade, o teu contador hoje ele tem que não ser só o papel de contador, ele tem que ser o papel muito integrante da gestão da empresa, né? Porque ele está ali, quando eu falo contador, o especialista da área fiscal, área trabalhista, eles têm que participar da gestão da empresa e trabalhar junto com o plano de negócio da empresa. Porque planejamento tributário não é só você escolher um regime de tributação, se você vai ser lucro real ou lucro presumido. Você tem que analisar outros aspectos, analisar de onde você compra, para onde você vende, onde é melhor você montar o seu parque fabril. Então, assim, é uma série de análises que você tem que fazer, além do que simplesmente uma conta, para saber o regime de tributação. Com todas essas mudanças que têm ocorrido no Brasil, na área fiscal, na área trabalhista, impostos trabalhistas, etc., né? Aliás, o governo aumentou de novo a alíquota sobre folha de pagamento, né, o INSS. Será que as empresas estão, no Brasil, evoluindo na gestão tributária? Como é que você percebe que é um especialista na área? O que a gente percebe, na verdade, é o seguinte, que você está tendo as empresas estão saindo para um caminho de realmente melhorar a sua gestão tributária. E que sentido? Não é segredo para ninguém que o Brasil ele tinha uma parcela de informalidade muito alta. E todas essas alterações tributárias veio realmente formalizar esse tipo de coisa. E isso obrigou os empresários a ter uma gestão tributária melhor. Só que, paralelo a isso, né, paralelo a você pensar melhor na sua gestão tributária, você tem todas essas questões que você tem que cumprir, né? Então, hoje, você falar de impostos, né, é muito mais complicado do que era 20 anos atrás. Né? Porque além de você ter uma competição maior de mercado, com a formalização do mercado, então pequenos detalhes fazem você perder competitividade ou não. Então a gestão tributária de uma empresa ela tem que ser muito mais bem feita, né? E quando a gente fala de parte tributária numa empresa, ela tem que ser desde o início, quer dizer, desde o recebimento da mercadoria até a ponta final de venda, todos têm que saber de impostos dentro de uma empresa, porque o risco tributário, toda a cadeia produtiva, seja no recebimento, na produção, na venda, se não tiver uma boa gestão, é um risco tributário que a empresa pode estar exposto. Leandro, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, pensando na perspectiva para os próximos meses, na área tributária das empresas, o que você chamaria atenção nesse sentido? O que eu penso, né, o que eu falo para os meus clientes, para os empresários, que assim, na questão tributária hoje, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é sentar, analisar o que ele quer para o negócio dele e fazer um plano plurianual, né, do que exatamente ele pretende para a sua empresa, né. E esse plano, assim, não tem como você prever num plano de 2 a 5 anos, você prever quais vão ser as mudanças tributárias que vão ocorrer no Brasil. Mas você tendo uma boa base dentro da sua empresa, você já tem um bom começo para poder assimilar qualquer tipo de mudança. Então, acho que assim, o mercado hoje, em termos tributários, a gente está meio sem saber exatamente o que vai acontecer, porque tem uma expectativa de aumento de carga tributária, a gente não sabe muito bem aonde, se vai ser CPMF, se vai ser pessoa física, mas existe uma perspectiva de aumento. Então, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que analisar a empresa dele, melhorar a performance da empresa dele, porque as empresas no Brasil hoje ainda tem algumas questões são muitas empresas familiares, tem uma questão muito de sempre foi feito daquela forma, por isso que eu faço, sempre foi feito assim, por isso que eu faço. Então, mas o empresário tem que analisar melhor isso hoje, melhorar a performance da empresa, melhorando a performance, consequentemente, ele vai diminuir custos e ter uma boa gestão tributária. Quando eu falo ter uma boa gestão tributária, não é simplesmente a gestão interna, né? Porque a gestão interna, eu falo assim, ela tem que trabalhar o dia a dia da empresa. São N obrigações que a gente tem que entregar e tem que trabalhar o dia a dia. Tem que trabalhar, sim, com consultores externos, né, que tragam uma visão diferente de mercado, uma visão experiência de outras empresas, para ajudar ao empresário, na empresa dele, fazer as mudanças necessárias ou criar essa base
necessária para poder assimilar novas mudanças. Leandro Kossalter, eu, em nome da ANEFAC, gostaria de agradecer bastante a você por esses esclarecimentos, esses comentários, um assunto que devemos ter atenção, sim, e bastante redobrada. Ele que é sócio da Crowe Howard. A ANEFAC é uma entidade que congrega executivos das áreas de finanças, administração e contabilidade. É uma entidade de quase 50 anos e atua na atualização profissional e no networking. Realiza eventos, seminários, palestras, comitês técnicos e o Congresso ANEFAC. Confira a agenda de eventos no site da entidade www.anefac.com.br. Queridos internautas, muito obrigado e até a próxima semana.